Olá, meus inscritos de ressaca. Foi bom o carnaval, né? Mandaram ver? Agora se hidrataram? Estão na sopinha hoje? Hoje não pode forçar no estômago. Gente, eu sou o Ricardo Feltrin, meu canal. Eu agradeço aos quase 11.500 inscritos. Estou muito feliz com isso, não sei como agradecer, exceto trazendo notícias exclusivas para vocês e de entretenimento. Hoje eu tenho uma bomba aqui, notícia exclusiva também do mundo da TV. Se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal e de contar para todas as tias do Zap, inclusive as bolsonaristas. Gente, a notícia é a seguinte: atores, atrizes, jornalistas da Globo estão tentando anular multas da Receita Federal equivalentes a 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Como surgiu essas multas? Quando? Bom, surgiu assim que o senhor Jair Bolsonaro assumiu o governo. A gestão da Receita, a Receita na gestão Bolsonaro, fez uma série de autuações dentro da TV Globo. Autuou repórter, atriz, ator, produtor, diretor, funcionário, etc. Todo mundo foi autuado. E no total, essas multas dão 100 milhões de reais. E aí, o que esses grupos, esses atores se uniram, seus advogados, representantes da Globo, estão em Brasília, conversando no Ministério da Economia, estão conversando até, tentando conversar com o presidente Lula e com o pessoal da Receita para voltar atrás, para anular essas multas. Porque, segundo eles, esses funcionários, por sinal 99,9% não eram bolsonaristas, então eles afirmam que todas essas multas foram emitidas por vingança, que o senhor Bolsonaro se vingou. Eu acho que quem vai explicar isso, na verdade, é a Receita. Como começa isso? Em agosto de 2020, o site da Notícias da TV, do Daniel Castro, deu a notícia que vários globais estavam sendo multados, entre eles Débora Seco, Reinaldo Gianecchini, e aí em abril eu descobri que o William Bonner também foi multado, e não só multado, como recebeu a maior multa. Ele nunca falou dos valores, a Globo também não, muito menos a Receita, mas segundo eu apurei, seriam mais de 20 milhões de reais de multa contra o William Bonner. O Bonner confirmou para mim, em 2021, que ele tinha realmente sido autuado, ele decidiu pagar a multa, seja lá qual for o valor, ele não falou, eu que apurei isso, e que ele ia recorrer para pegar isso de volta, porque ele considera absurdo essa multa. Qual que era a desculpa da Receita, qual a justificativa da Receita para multar? A Receita falava que todos esses que estão sendo multados, que foram multados, estavam praticando sonegação. Por quê? Porque todos, Débora Seco, Bonner, etc., seriam pessoas jurídicas, PJs, emitia nota, mas segundo a Receita, eles deveriam ser funcionários da Globo. Então a Globo também tomou multa. Então é um conluio, segundo a Receita, entre funcionários e a emissora para sonegar imposto de renda. Porque o cara que é PJ só paga 15%. Se ele fosse contratado, pagava 27,5%. A gente tem que lembrar que o PJ não tem 13º, não tem fundo de garantia, não recebe 30% a mais nas férias, mas não recebe hora extra, mas eles os fiscais se apegaram a isso, de que tem que pagar 27%. Agora, eu pergunto, quem mudou essa lei? Quem inventou a lei? Por que está tendo essa explosão de pessoa jurídica no Brasil? Por causa do Conde Temer, certo? Porque quem mudou a lei com apoio de todo mundo, de todo o Congresso, de todas as empresas, foi o senhor Conde, da Transilvânia. Agora, o funcionário começa a prestar serviço, porque ou é isso ou não tem emprego. Eu, por exemplo, presto serviço para o UOL. Eu não sou exclusivo do UOL. Eu posso dar palestra, posso fazer media training, eu estou aqui falando com vocês, eu toco piano lá no hotel, às vezes no café da manhã. Então, eu não sou funcionário do UOL. Eu presto serviço para ele, porque é a única coisa que me resta fazer. A mesma coisa. A Débora Seco é funcionária da Globo?
Ah, mas ela só aparece na Globo. Ela aparece na Globo porque ela tem contrato dentro da empresa. Ela não vai sair da Globo fazer uma novela e depois ir para a Record fazer outra. Uma questão de lógica. Mas ela está lá todo dia, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ela recebe hora extra? 13º? Não recebe. É um contrato de prestador de serviço. O Bonner até entendo, apesar de não concordar, mas por quê? Ele tem o cargo de editor-chefe. Mas ele não entra lá às 8 horas da manhã, sabe? Nem às 10 da manhã, nem meio-dia. O Bonner deve chegar lá às 4, 5 horas da tarde e ver. O Jornal Nacional é um relógio. Todo mundo faz tudo lá. O cara é o editor-chefe, só aprova a pauta, vai lá, apresenta uma hora e vai embora para casa dele. Então isso é ser funcionário? O que a Receita alega que sim, no caso do Bonner, porque ele só emitiria nota fiscal para a Globo. Lembrando que ele não é mais PJ, o Bonner hoje tem carteira registrada. Mas, por exemplo, tem um apresentador, um jornalista que foi multado porque é PJ. Só que esse jornalista, ele faz propaganda, ele faz merchandising, ele dá palestra, ele faz media training, aparece no Instagram mostrando produto. Então, ele passa nota para um monte de empresas. Esse cara não pode ser considerado funcionário daquela empresa específica. Ele faz um monte de coisa. Então, eu acho o seguinte, quem mudou a legislação, quem ferrou os trabalhadores foi o Conde e seus asseclas. Então, ou muda essa lei e obriga todo mundo de novo a ser contratado, porque senão é a única forma que a gente tem de viver, é prestar serviço. Não adianta, não consegue mais nada além disso. Entende? Como é? A Globo não tem mais atores fixos como no passado, sabe? Ah, tem um contrato de 10 anos, como atriz, sei lá, Malu Mader, que ficou anos contratada, não fazia novela, mas estava lá contratada. Então, mudou a realidade. Então, acho que a Receita tem que mudar, ter um pouco de isonomia com isso, né? Por que só jornalista? Por que só gente da Globo? E por que só anti-bolsonarista que foi autuado? Tem alguma coisa muito estranha aí, porque a gente tem sertanejo apoiando, que apoiava o Bolsonaro, devendo 1 bilhão lá para a Receita, né? Um monte de coisa. A gente tem pastor que apoiou o Bolsonaro, defendendo 300 milhões para a Receita. A gente tem os caras do Nordeste lá da música, devendo mais de 200 milhões, uma empresa só devendo 235 milhões, e ninguém cobra eles. Por que os jornalistas? Então, eu fazendo o meu papel aqui de jornalista e dando minha opinião, eu acho que teve perseguição, sim. E eu acho que essas multas têm que ser revistas. Ou então cobra do sertanejo e cobra dos pastores. Porque cobrar só dos caras da Globo é uma tremenda sacanagem. Se tem uma coisa que funciona no Brasil, e eu estou falando isso sem nenhuma ironia, é a Receita Federal. Não existe nenhum órgão no Brasil, nem Polícia Federal, nem Marinha, Exército, nada funciona tão perfeitamente como a Receita Federal. E eu acho que nos últimos 4 anos, com o presidente Bolsonaro, foi a primeira vez que eu, como contribuinte, como jornalista, passei a desconfiar da Receita. Achar que ela estava agindo de uma maneira política e não técnica, como ela sempre foi. Então eu espero que agora, com o governo Lula, melhore isso, o ministro Haddad. Acho que tem que rever tudo isso, ou cobra de todo mundo, sonegação, ou cobra, ou livra todo mundo. Livrou os pastores. Agora, pastor tem outro tipo de investigação que tem que andar atrás. Esses sertanejos estão devendo do quê? Não é tudo bilionário? Como é que eles estão devendo? Agora, o cara que ganha um salário lá, o coitado do repórter, do produtor, que só consegue um emprego porque ele é PJ, muita emissora já está morrendo de medo. A Record, por exemplo, apavorada, não tem mais PJ lá dentro. A Globo, a mesma coisa, só contratado agora, não tem mais PJ. Só eventuais prestadores de serviço. O que acontece com isso? Menos emprego para todo mundo. Entende? Gente, cansa, esse país aqui cansa. Então, eu sou o Ricardo Feltrin, se você gostar, notícia exclusiva, globais tentam anular multas que somam 100 milhões de reais. Enquanto isso, os sertanejos, não acontece nada com eles. Eu volto aqui a qualquer momento em edição ou caráter especial. Tchau, gente. Beijo do ogro.